Olá, você conhece as ideias de Karl Marx? Meu nome é Katia Hultmann, eu sou escritora, trouxe para você mais um dos estudos que eu faço. Eu trouxe esse assunto, eu sei que ele é um assunto delicado, mas pelo meu interesse em conhecer as ideias que movem o homem. Eu acho que é importante nós conhecermos todos os tipos de ideia. Bem, na época de Marx, teve um progresso notório na comodidade para todos, né, com a Revolução Industrial que estava chegando ali no seu ápice. Mas também houve aí um aumento de desemprego, uma condição de trabalho que era insana, era mal remunerada, né, e estava sempre revertendo aí no enriquecimento de poucos. Né. Ainda tinha uma influência muito grande da igreja no Estado e a discriminação religiosa a não cristãos era muito forte. Bom, Friedrich Hegel, não é o Engels, é o Hegel. Ele foi um grande influenciador socialista da época, né? Ele tinha aí uma base de ideias platônicas e iluministas. Ele acreditava que existia uma grande consciência e que a sociedade ela era reflexo da consciência dos seus indivíduos. Então, à medida que o homem ia ampliando a sua consciência, se libertando de uma mentalidade primária, ele vai evoluindo a sociedade. E aí ele consegue, né, através dessa, ele consegue essa ampliação de consciência através de uma espiritualização. Ele apoiava também uma reforma social, pois ele reconhecia que o Estado estava dominado pela burguesia e que tinha uma forte influência da igreja, né, que eles todos tinham interesses próprios e excluíam a massa. O Marx conheceu ele na Universidade de Berlim, onde o Hegel era professor. Né? Foi a partir do Hegel que ele começou a se interessar aí, começou a surgir as primeiras ideias dele do movimento de socialismo e comunismo. Né? Ele se juntou a um movimento depois que Hegel faleceu, mas aí depois ele acabou se separando por divergência de ideias e começando aí o seu próprio princípio. Né? Porque Marx ele não acreditava nessa grande consciência. Ele acreditava que o homem ele foi evoluindo através do seu trabalho. Quando surgiu um problema, o homem buscava uma solução através do trabalho. Então, para ele, tudo que existe é fruto do trabalho. É fruto do trabalho, e o trabalho de um homem desde os seus primórdios. Então, para Marx, nada existe sem trabalho, e o trabalho é a realidade da matéria, ou seja, é a fonte da consciência do homem. Esse é o pensamento de Marx, que é definido como a dialética materialista. Né? Então, portanto, Marx, no mundo capitalista, ao você precificar uma mercadoria com um valor acima do valor do trabalhador visando um lucro, você rompe o homem em si mesmo. Se ele consome também um produto que não foi produzido por si mesmo, ele entra num ciclo que ele denominou de alienação do trabalho, né? E colabora com a exploração do capital. Então, o trabalho deixa de ser o valor e a mercadoria que passa a ser. Né? Para que o homem voltasse a se ligar com a sua fonte de consciência, que é o trabalho e o seu valor, ele deveria ter acesso livre a todos os meios de produção, sem propriedade privada e sem fronteiras. Cada um deveria produzir por si sua própria condição de existência, o que quisesse para suas necessidades, prazeres, desejos, né? Não havendo mais mercadoria e nem escambo, pois se há troca, os produtos devem ter medida de valor de comparação e que é o que rege o capitalismo, né? Então, essa sociedade ele chamou de livre associação, que foi o ápice da sua ideia. Né? Para chegar a ela, ele defendia um ataque à cristandade para a desestabilização do poder da igreja, né? Sendo que a religião era uma das bases do Estado burguês, a tomada do poder do proletariado e de todos os bens e meios de produção. Começando primeiro tendo o Estado, num primeiro momento, organizando e controlando esses meios, até haver aí um equilíbrio social e abolir o Estado. É isso. Gostou? Compartilha.